Satisfação é nossa, André. Obrigado pela gentileza. É que chega à nossa emissora, ao jornalismo da nossa emissora, algumas perguntas, alguns questionamentos que eu sei que tu já deves ter respondido N vezes, mas que nem todas as pessoas estão sempre atentas no momento em que a Corsã se manifesta sobre esses assuntos. Começando sobre a questão da implantação da rede de esgotamento cloacal de Cachoeira, esgotamento sanitário de Cachoeira, né? Como está, se está no ritmo normal, se foi dada uma pausada, ou, enfim, o que está previsto para hoje e os próximos meses em Cachoeira do Sul? Na verdade, a tua pergunta é excelente, agradeço a pergunta para poder explanar. A gente tem a Corsã Egeia, tem um grande desafio no estado inteiro e não é diferente em Cachoeira do Sul, tá? Nós temos uma meta para universalizar o esgoto até o ano 2033, tá? Ou seja, lá em 33, que não é tão lá, já é daqui a 8 anos, praticamente, nós temos que ter em todo o estado do Rio Grande do Sul, em todas as 317 cidades onde a Corsã Egeia atua, tá? 90% de esgoto coletado e tratado, ou seja, o esgoto universalizado. Esse é a grande meta. Em Cachoeira do Sul, tá? E pasmem, na verdade, antes de falar de Cachoeira do Sul, vou falar um pouco do estado. Em Cachoeira do Sul, tá? Nós temos um índice de 40% de esgoto coletado e tratado hoje. O esgoto coletado, ou seja, de cada 10 residências, 4 têm o seu esgoto coletado e tratado, as outras 6 não têm. Temos 40% de esgoto coletado e tratado. É um índice baixo, mas se nós olharmos para a média do Estado, a média do Estado é 24% de esgoto coletado e tratado. A média do Estado. Sendo que 249 municípios, aonde a Corsã atua, dos seus 317 municípios, tem 0% de esgoto coletado e tratado. Como é que se chega aos 40%? Porque eu tenho municípios que estão universalizados, já tipo Esteio, Santa Maria tem um índice maior, então assim vai indo, e a média do estado é 24%. Mas o que chama atenção no estado é que 249 municípios, ou seja, praticamente 80% dos municípios que a Corsã atua, a média de esgoto coletado e tratado é zero. Tá? Então, esse para Cachoeira do Sul, assim como o estado, mas vamos falar agora em Cachoeira, é o grande desafio. Nós temos que universalizar até 2033 40%. Mas não dá para deixar tudo para a última hora. Por isso, se tem metas intermediárias. Nós temos que lá, daqui a 2028, quando o prefeito Balardim terminar o seu primeiro mandato, termos 68% de esgoto coletado e tratado. Essa é a nossa meta. Tá? Para a gente já estar com ele bastante avançado para não se chegar em 33 com muita coisa a se fazer. Na verdade, a gente sempre diz o esgoto é um benefício que se apresenta ao município. Por quê? Eu tenho melhorias ambientais significativas, melhorias de saúde pública e valorização dos imóveis. Tá? Para atender essa meta bastante ousada e que está sendo praticada, a Corsã ela está em plenas obras aí no município de Cachoeira do Sul, tá? No bairro Funcap terminou e agora está no bairro Barcelos. Na verdade, essa semana agora, a partir de sexta-feira, a gente decidiu dar uma paralisada nas obras, em abrir novas redes para repavimentar o antigo, tá? O que foi feito anteriormente, porque choveu bastante. Então, assim, então, quando choveu bastante, a gente não pôde pavimentar, houve um atraso de pavimentação, algumas não ficaram a contento. Então, o que a Costa decidiu? A partir de hoje, tá, nós vamos começar a repavimentar aquelas obras que a gente foi abrindo durante o ano passado e esse ano, tá, para melhorar a qualidade do pavimento. Tá? E depois feito isso, a gente trabalha talvez em 30 dias, isso se começa a abrir de novo, agora pelo bairro Barcelos. Tá? André, E depois vai se ampliar. André, uma das características, vamos dizer assim, dessa implantação de rede de esgotamento sanitário é de que as pessoas resistem a fazer as suas ligações. Qual é a consequência de não ligar numa rede implantada? Na verdade, isso tudo a gente costuma dizer que é quase um tripé. Tá? Na verdade, o que compete à Corsã? A Corsã compete ela fazer a ligação, a execução da obra, a Corsã faz a execução da obra, implanta a rede na rua, tá? Ela implanta a rede na rua, coloca uma conexão na calçada,
na frente de cada testada de terreno terá uma conexão, tá? Para quê? Para o usuário se ligar a sua residência a rede de esgoto. A gente chama de ligação intradomiciliar, tá? Em momento oportuno. E para isso, a Corsan passa 3 vezes no mínimo na casa do usuário. Uma primeira vez ela faz, isso já se adotou agora, a EGEA trouxe esse modelo para a Corsan, tá? E a gente chama de um pré-obra, que antes de iniciar a obra, se faz uma reunião com os moradores, se explica o benefício do esgotamento sanitário, por que ele é feito, as razões dele ser feito, basicamente, são inúmeras razões, mas entre as principais, nós temos a melhoria significativa das questões ambientais do meio ambiente. É só nós vermos, e vamos trabalhar um pouco fora, e nem precisa ser fora, vamos pegar a Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, já está totalmente despoluída. Tá? A EGEA assumiu lá, Águas do Rio, e já fez a sua despoluição. Tá? Ficou muito ruim quando foi fazer as Olimpíadas do Rio, ver aquela lagoa totalmente suja, quando o pessoal vai fazer os esportes aquáticos. Hoje ela já está despoluída. Assim como o Rio Reno, vários rios de Paris foram, desculpe, o Reno não, mas foram liberados, o Tâmisa deve estar liberado na Inglaterra, alguns rios estão sendo liberados pelo benefício do esgoto, ou seja, quando começa a se deixar de despejar esgoto in natura no meio ambiente, tá? Isso coleta e devolve esgoto tratado, tu tem um benefício, uma melhoria ambiental significativa, além da saúde pública e de quebra, eu sempre digo, vai a valorização do imóvel. Então a Corsan passa nessa primeira visita explicando as razões do esgoto. Durante a execução da obra, a nossa equipe de responsabilidade social, ela vai, visita casa a casa, explicando novamente as razões do esgoto, por que fazer esgoto, tá? E como funcionará o sistema de esgotamento sanitário. Tá? Ao final da obra, tá? Quando tiver a obra pronta para o usuário se conectar, a Corsan vai comunicar ao usuário. Vamos comunicar todos os usuários dizendo: a sua casa já pode se conectar e receber o benefício do esgoto coletado e tratado. E a partir daí, o usuário tem um prazo para isso. Por que o prazo? Porque quanto mais cedo o usuário fizer essa ligação, maior será o seu benefício em termos financeiros. Tá? A gente dá o prazo de até 30 dias da recebida comunicação. O usuário for pedir para a Corsan a conexão, fizer a conexão, informar: Corsan, eu fiz a conexão da minha rede, a minha casa já está ligada à rede de esgoto. Já está ligada à rede de esgoto. Ele vai receber 6 meses de carência para começar a pagar. Depois, se ele fez do dia 31 ao dia 60, vai receber 90 dias de carência. E assim vai diminuindo. Passados 120 dias e não realizado essa conexão, o usuário começa a pagar a disponibilidade pela rede. Ou seja, estando ou não ligado, ele vai pagar a taxa de esgoto. Aí ele começa a pagar não uma tarifa, mas sim uma taxa de esgoto. Tá? E essa disponibilidade termina sendo mais cara do que se conectado estivesse. Ele termina pagando o dobro do que estivesse. Bom, vamos ver isso, André, vamos ver assim, ó. Então, em condições normais, o que se acrescenta sobre a conta considerando-se apenas o consumo de água, seria 70% do valor do consumo de água em relação ao esgoto. Então, acrescentaria isso. Tendo visto as taxas básicas, etc., a média fica normalmente entre 50% e 55%. É isso? De aumento? Perfeito. É isso mesmo, Ronaldo. Perfeito. Tá, então. Mas se alguém achar que não vai ligar, ou porque teve dificuldade, porque vamos combinar, uma casa antiga em que o banheiro ou as instalações sanitárias ficam no fundo da casa, tem que fazer uma canalização toda para a frente da casa, furar a calçada se ela tiver construída e fazer a conexão na caixa que a Corsan deixa à disposição, isso é um investimento que às vezes as pessoas não têm. Só que aí a conta, ou seja, o valor da conta total, com taxas e consumo d'água, dobra de valor, é isso? Na verdade, ele vai crescendo gradativamente. Tá? O que vai dobrar, em vez de cobrar 70% sobre o consumo da água, eu vou cobrar 140% sobre o consumo da água. Tá? A taxa básica não dobra, então não vai dobrar a conta. Ele vai trabalhar na faixa de 120% da conta.
tá? Mais ou menos, antes era 55%, vai quase dobrar a conta. Vamos trabalhar no quase dobrar a conta, porque ele vai dobrar o serviço de esgoto, Muito a bem. coleta de esgoto. Então, na verdade, as pessoas, se quiserem se beneficiar de uma carência de 6 meses e não quiserem depois ver a sua conta dobrada ou mais do que dobrada, 120%, né, de 20% acima do dobro, né, elas deveriam providenciar o mais rápido possível essa conexão. Perfeito. O entendimento é esse mesmo. E por que isso? A questão da disponibilidade, ela está atrelada à questão toda do esgoto. Por que se faz esgotamento sanitário hoje? Basicamente se faz por duas questões: meio ambiente e saúde pública. Então, se a Corsã, quer pública, quer privada, ou qualquer empresa, ou o próprio município, implanta uma rede coletora de esgoto, se ninguém se conectar, não tem sentido existir aquela rede. Aquele investimento não, tá, não surtiu efeito algum. Tá? Por isso que está se cobrando a disponibilidade. Tá? E diga-se, deixa eu ver uma questão interessante, Ronaldo. Quando tu falou que a pessoa não tem condições de baixa renda, esse dinheiro da disponibilidade, tá, que é pago pela não conexão à rede, tá, ele não vem para a Corsã, ele vai para uma conta. Esta conta é uma conta que vai para o agente regulador, que fica ele sob a gestão, onde ele e o Ministério Público podem indicar pessoas de baixa renda para serem custeadas as suas ligações intradomiciliares por esse dinheiro. Tá? Então, essa conta. Bom dia, André, Tomás. Bom Eu dia. acho que agora tu tocaste num ponto muito importante, que na semana passada, ao meio-dia, eu tive o pessoal da UCAB e de bairros participando aqui do programa na Rádio Vale, e é justamente esse é o ponto, porque as pessoas de baixa renda, para fazer uma obra, inclusive uma das participantes do programa na semana passada até comentou isso que o Ronaldo Toné disse. A sua ligação toda é nos fundos, e aí para fazer uma canalização para trazer dos fundos para frente da casa na rua, ela vai ter uma despesa que para ela torna-se inviável, né? E aí que vem aquele ponto. A Corsã não tem trabalhado em parcerias com as prefeituras exatamente nesses bairros, essas zonas mais periféricas, onde as pessoas de baixa renda residem? Sim, bom dia. Na verdade, a gente tem, com relação, quando falar de tarifa social e baixa renda, só para deixar claro também que aquele usuário que hoje recebe o benefício da tarifa social, que é 60% de desconto na água, quando tiver sua conta de esgoto, também continuará recebendo 60% de desconto. Não muda. Ele tem o benefício da conta de água, terá o benefício da conta do esgoto. Com relação à ligação, sim, a ligação intradomiciliar, essa que compete ao usuário, se ele for enquadrado como baixa renda, tá, ele poderá fazer jus a esse recurso que é oriundo da disponibilidade de esgoto, ou seja, aquela taxa de disponibilidade que se cobra por aqueles imóveis que não estão conectados, ele é destinado exclusivamente para isso, para custear a ligação daqueles usuários de baixa renda. Tá? Por quê? Para que todos tenham o benefício do esgotamento sanitário. André, Outra questão aqui, aproveitando o nosso ouvinte aqui, uma questão técnica. Como funciona quando a Corsã disponibiliza a rede de esgoto num nível mais alto que a rede doméstica? Como é que vai funcionar nesse caso? É que, na verdade, o que acontece nesse caso é que não é a Corsã que disponibiliza. Na verdade, a casa do usuário, a residência do usuário está abaixo do nível da rua. Na Isso. verdade, ele está abaixo do grade da rua. Tá? Então, por lógico, a rede da Corsã ela vai ficar acima da casa do usuário, porque ele já está com a sua casa abaixo do nível da rua. Tá? Deixar claro isso. O que acontece? Isso se chama soleira negativa. Nos casos de soleira negativa, existem três possibilidades técnicas. Em qualquer lugar do mundo só existem três possibilidades de se fazer. A primeira delas, tá, é se fazer um coletor de fundo e coletar o esgoto, tá, pela rua de trás. Se faz um coletor de fundo e se coleta o esgoto pela rua de trás, é uma possibilidade. A segunda possibilidade existente e possível seria a gente pegar e coletar na própria fossa do usuário. Ele tem uma fossa, um filtro, um sumidouro na sua casa. Você vai lá com um caminhão e se coleta essa possibilidade.
Pode ser. E a terceira possibilidade terá que se ter uma bomba de recalque para recalcar o seu esgoto para cima e conectando a rede. Em qualquer das três, são as três unidades existentes, uma das três. Quem dará a solução é o usuário que dará a solução nesses casos. Não é a Corsan. A Corsan ela implementa a rede, tá? E coloca na caixa calçada a conexão. Quem vai fazer é o usuário. Mas esses casos soleira negativa, eles estão sendo discutidos ainda com o ente regulador. Não se tem uma definição. Tanto é que a Corsan não está cobrando a disponibilidade de esgoto em soleiras negativas, porque não se está claro o como se fazer ainda. Tá? Então não está havendo essa cobrança. André, então neste momento, resumindo aí do muito que nós passamos de informação para os ouvintes e as prezados ouvintes da Rádio Vale, neste momento a Corsan deu uma parada na implantação de esgotos no bairro Barcelos, que seria o bairro do momento, né? E vai fazer uns 30 dias, mais ou menos, de recomposição de calçamento. Perfeito, tá? Na verdade, o que a gente pode estar fazendo, talvez o pessoal veja ainda, é terminando as ligações que a gente começou semana passada. Isso pode estar se fazendo, mas não se abriram novas frentes. Tá? O que vai se fazer é a reconstituição da pavimentação, da intervenção que a Corsan fez, não só no Barcelos, mas no Funcap também. Tá? Vai se fazer, se reconstruir para tentar deixar o mais similar possível que se tinha anteriormente à intervenção da Corsan.